Vamos falar um pouquinho mais a respeito do nosso dia a dia. E quem está gentilmente aqui conosco é o economista, o Dr. Diego Hernandes. Dr. Hernandes, muito obrigado aqui por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Obrigado. Bom dia, pessoal do Nova Brasil. Ótimo dia para todos. Nós que agradecemos. Diego, me diz o seguinte, quando a gente faz uma doação, nós temos um imposto aí, não é? Que é cobrado pelo Estado. Esse imposto de doação, de transmissão, eu creio que hoje em São Paulo, salvo engano, deve valer mais ou menos uns 4%, ou estou enganado? Exatamente, 4% é o vigente hoje. E agora há uma discussão, inclusive aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, de diminuir de 4 para 1. Isso é comum na Federação Brasileira ou em outros estados brasileiros, esse imposto de transmissão é maior do que 4%? Exato. Basicamente, o projeto de lei é reduzir, né, o de doação de 4% para 0,5% e o de herança de 4% para 1%. Apenas lembrando que nos demais estados, a média do Brasil, isso varia entre 2% e 8%. Né? Então, é algo que é até surpresa, né? Chegou um projeto que chegou em dezembro de 2022, reduzindo aí no momento que o país precisa de mais arrecadação, precisa de mais recursos, né? E o Estado precisa de mais recursos também, chegou aí surpreendendo a todos uma redução de receita tributária. Na sua opinião, esse imposto se adequa àquilo que a gente chama de taxar fortuna, para que o Estado tenha mais dinheiro para poder distribuir para a população de mais baixa renda? De certa forma, sim, com uma proporção menor, né? Então, apenas lembrando, o Estado de São Paulo, 85% da arrecadação é ICMS, 10% fica ali IPVA, esse imposto de herança ele é basicamente 1,5%, é uma arrecadação até menor, mas o impacto é de 4 bilhões. Então, se você for de pouquinho em pouquinho fazendo redução, né, de tributação, você tem aí um cobertor curto, né? Não é tão curto assim, é uma receita considerável, mas você tira de um lado para colocar no outro, então fica deficitária a educação, fica deficitária a saúde, uma série de outros aspectos deixam de receber aí recursos. Então, sim, de certa forma, você reduzir essa tributação, você deixa aí de dar, né, a quem precisa em outra mão. Agora, Diego, é fato que em outros países do mundo esse imposto de transmissão ou de herança chega de 40%, eu ouvi falar de até 50%. Sim, é muito maior, muito mais relevante esse imposto. Então, aí você reduzir isso de 4%, que já é pequeno em São Paulo, para 0,5%, já começa a caracterizar que estamos indo na contramão, né, de outros países. Mas também vale lembrar que a tributação no exterior ela é mais direta do que indireta. Né? Então, hoje a gente tem uma tributação muito baseada em produtos, e, né, em bens e serviços. Então, é uma tributação que recai com o mesmo peso para pessoas com rendas diferentes. No exterior você vê isso, uma tributação inferior em produtos, em bens e serviços, e uma arrecadação maior na receita direta. Então você pega o imposto de renda, ele é mais elevado, o imposto sobre herança ele é mais elevado. De certa forma, o mundo enxerga isso, e eu acredito também que seja uma forma de tributar mais justa. Né? Você consegue tributar melhor quem tem uma renda superior, em detrimento das pessoas que têm uma renda inferior. Agora, como você lembrou, tem estado brasileiro que cobra 8%, Minas Gerais me parece que cobra 4%, não tenho bem certeza. São Paulo cobra 4%, mas pode baixar para 1%, se for para frente essa lei por aí afora. Agora, isso também não nos levaria a assolar aquilo que a gente chama de guerra fiscal? Alguns estados cobram menos para trás. Lembra, por exemplo, a questão do IPVA, não é verdade? Em que algumas locadoras de veículos, elas estavam num outro estado, porque pagavam menos imposto lá, mas a verdade é o serviço dela era vendido, por exemplo, aqui em São Paulo. Exatamente. Não, e o caso do ICMS também, né? A refinaria que fazia a produção da gasolina, que a gasolina viajava o país inteiro para ser emitida a nota em um outro estado para chegar no local que foi feita a produção a um custo menor. Eu acredito que para doação e herança, não tenha tanto impacto, até mesmo porque é algo menor do que, né, o fluxo de receita de outros, né, de ICMS, de outros meios de tributo. Então, eu acredito que o impacto seja menor, mas embora possível, sim. Agora, Diego, essa discussão pode parar naquela história, dizer, bom, nós já pagamos uma carga tributária altíssima, né?
Não sei se nós estamos pagando 34%, 34, alguma coisa por cento. Aí, a cada 100 reais, né? Às vezes a gente fala, olha, trabalhamos 6 meses só para pagar imposto. Agora, não é isso? Não? Todo ano a gente fala isso. Quer dizer, então, eu posso considerar que o imposto está mal distribuído? Ele deveria ser menor, por exemplo, no consumo e maior em outras atividades? Exatamente. Até assim, deveria ser uma notícia boa, né, essa redução tributária. Quando tem redução de tributo, todos nós deveríamos comemorar, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? É uma redução tributária de forma desplanejada. A gente sabe que não houve nenhuma redução de custo do Estado para ter, nenhum planejamento para ter essa redução tributária. Então, o correto mesmo é uma reforma tributária de forma que você consiga aí, dar menos peso ao imposto indireto, né, que está já atrelado aos produtos, e ter um pouco mais de peso aí na taxação na renda mesmo, né, ou em grandes fortunas. Então, sim, para que você tenha aí para que possamos comemorar e não fiquemos, na verdade, sem a cobertura de saúde, sem a cobertura de transporte ou na verdade, no benefício para a sociedade, é que é interessante que seja um projeto de longo prazo e bem estruturado, e não à medida que chega em dezembro aí falando, olha, vai reduzir e vamos lá, né? Não é dessa forma que as coisas são feitas com uma perpetuidade mais longa. Diego, muito obrigado por sua gentileza participando aqui da Nova Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço, Heródoto. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado. O economista Diego Hernandes conversando um pouco conosco. O projeto está sendo discutido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, o imposto de transmissão cairia de 4% para 1%. Qual é a sua opinião sobre isso? A sua, você que está agora, né? Está dirigindo, está no transporte público ouvindo a gente no celular, ou no YouTube, ou no sinal de fumaça, não é? Enfim, está nos ouvindo em alguma das redes. Qual é a sua opinião sobre isso? Deve reduzir? Não deve? Não deve transferir do ICMS para aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Interessante, acho que gostaria até que você levasse à sua frente e conversasse com as pessoas. Troca ideia aí com o pessoal que você vai encontrar durante o dia. Você ouviu lá no jornal lá da Nova Brasil, né? E os deputados, logicamente, como são nossos representantes, vão ouvir a gente, né? Não é verdade? Se a gente apoia ou se a gente não apoia. Se a gente acha que é bom, a gente não acha. O problema é a gente saber quem é o nosso deputado estadual. Com esse sistema proporcional não dá, né? Tem que ter o tal do voto distrital. Enquanto não tiver, a gente não vai saber para quem, ou na porta de quem nós vamos bater. Mas não vai bater aqui na porta, aqui, porque nós não vamos abrir não, hein? 8h29.